Carvão ou lenha? O que é melhor para o churrasco? Acompanhe o vídeo até o final. Salve mundanos! Hoje eu vou responder para vocês o que é melhor para você fazer aquele churrasco bacana aí na sua casa. Você vai usar carvão ou você vai usar lenha? Vamos responder isso aqui no vídeo de hoje. E eu também vou fazer um formatinho um pouquinho diferente hoje no vídeo. Hoje vai ser quase como se fosse uma aulinha. Tanto o carvão quanto a madeira possuem celulose na sua estrutura. Sim, a celulose é o, entre aspas, esqueleto da madeira. E a celulose, ela contém diversas substâncias, como por exemplo, carbono, manganês, potássio, água, hidrogênio, nitrogênio e diversos outros. E se a gente olhar a madeira no microscópio, a gente vai ver essa estrutura aqui. Ela parece, lembra um pouquinho alguns favos de mel, certo? Então a gente vai ver toda essa estrutura aqui, que quando a madeira ela está viva, ela está verde, ela está cheia de células vivas aqui dentro. Você pode ver que num corte, o mesmo tipo de madeira possui diferentes tipos de células, isso é, de espaços vazios entre elas. E essa informação é essencial porque vai influenciar na qualidade do carvão e na qualidade da lenha também. Vou falar primeiro do carvão. O carvão ele é composto principalmente de um elemento chamado de carbono. Exatamente, o carbono pode assumir diversos tipos de formas na natureza, tá? Desde a forma de um carvão até mesmo a forma de um diamante. Isso é tudo carbono. E a madeira se transforma em carvão através de um processo chamado de carbonização. Isso é, você retira quase tudo que não é carbono, você vai retirar um pouco de potássio, vai retirar água, vai retirar nitrogênio, vai retirar oxigênio, vai retirar hidrogênio. Isso é, todas aquelas substâncias que não são carbono e vai deixar apenas o carbono lá. E isso é feito em fornos de carvão. Fornos de carvão como esses que eu estou mostrando aqui para você, que são fornos tradicionais. Como é que é o funcionamento básico disso? Eles lotam cada um desses fornos aqui de lenha, deixando o menor espaço possível para essa lenha. Eles colocam fogo e vedam todas as entradas de ar. Isso é, a combustão aí vai ocorrer de uma forma muito lenta, no ambiente muito pobre em oxigênio, de modo que vai eliminando de forma muito devagar aquilo que não é carbono e vai deixando apenas o carbono, isso é, o carvão. Você tem também, hoje em dia, fornos de nível industrial, como esses daqui, que funcionam da mesma forma, isso é, promovem uma queima lenta da madeira, e essa queima da madeira, que é muito lenta, ela vai dispersar os outros elementos, mantendo apenas o carbono. E por que o carbono é importante? Porque é o carbono que vai entrar na reação com o oxigênio e que vai gerar calor, isso é, que vai queimar, que vai cozinhar o nosso churrasco. E você tem alguns tipos de carvão de acordo com a natureza deles, tá? O primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês aqui nessa seta é justamente o carvão de bambu. Isso é, o bambu ele é uma madeira extremamente densa, isso é, aqueles poros, aqueles espaços que a madeira tem, são bem pequenininhos na casca do bambu. Então ele é uma madeira muito densa e que ela vai queimar por um longo tempo. Daí aqui no meio você tem o carvão normal, que normalmente ele é feito de pinheiros, isto é, de pinos, eucalipto, etc., do qual ele tem partes que são mais densas e partes que são menos densas. E por fim você tem o carvão briquet. O carvão briquet ele é um agregado de carvão, isso é, você pega pó de carvão na fabricação do carvão convencional, carvão moído, resto de serragem e você aglutina tudo isso nessas bolinhas aqui. Então ele gera um carvão extremamente denso, com um bom poder calorífero, mas em compensação ele é mais caro porque ele passa por mais uma etapa industrial, que é a aglutinação e padronização nessas pedrinhas. Já a lenha é muito mais fácil. É apenas madeira que você racha e seca ela. Essa madeira pode ser seca ao sol ou seca em estufas. É importante lembrar que para churrasco, a lenha, você tem dois tipos principais de madeira. A primeira são madeiras com base em pinheiros, isso é, eucaliptos, pinos, araucária, etc. Essas madeiras elas vão gerar muito fogo, bastante calor, são madeiras boas para gerar calor,
mas elas não geram tanta defumação, isto é, essas madeiras de pinheiro elas não vão gerar tantos aromas que irão defumar a carne. Esses aromas serão gerados por madeiras de árvores frutíferas, isto é, macieira, laranjeira, limoeiro e algumas outras madeiras muito específicas, como por exemplo a aroeira. O carvão ele também vai gerar aromatização do churrasco, sim, porque parte do sabor do churrasco vem da queima do carvão ou da lenha. Entretanto, é num nível muito menor. Então, resumindo, na parte de aromatização, nós temos o carvão, que é o que aromatiza menos, nós temos a lenha de pinheiros, que aromatiza intermediariamente, e a que mais aromatiza são as lenhas de árvores frutíferas. E agora aqui você tem que anotar esse quadro é importantíssimo para você fazer a sua escolha. Nós comparamos o seguinte, carvão e lenha. Vamos lá. O carvão ele contém muito mais carbono do que a lenha por unidade de peso, porque o carvão ele já sofreu o seu processo de carbonização, isso é, ele já perdeu boa parte daquilo que não era carbono. Portanto, o carvão possui um alto poder de liberação de calor. E a lenha possui esse poder um pouquinho menor, porque ainda possui outros elementos que precisam queimar antes de chegar no carbono. Portanto, o carvão ele é pobre em outras substâncias. Já a lenha ela é rica nessas outras substâncias que não são carbono. Por isso que a lenha aromatiza mais e o carvão aromatiza menos. O calor do carvão, como ele é composto apenas de carbono, ele é mais constante. O calor que a lenha gera, ele já varia um pouquinho mais. O carvão também acende muito mais rapidamente do que a lenha. Agora, isso eu estou falando em madeiras e carvão de densidades semelhantes. A queima do carvão também era uma queima mais limpa, isso ela não gera tanta fumaça. Já da lenha ela vai gerar bastante fumaça. Que parte dessa fumaça é o vapor de água e também aqueles outros elementos que estão queimando ou evaporando com o calor. Portanto, o carvão você pode usar uma menor quantidade para ter a mesma duração, o mesmo efeito no seu churrasco. Já a lenha você tem que usar uma quantidade maior. Aí existe uma relação sobre isso, tá? Normalmente você usa 2 vezes mais lenha do que carvão. E então o carvão, por isso ele vai produzir menos labareda e a lenha vai produzir mais labareda também. Agora, aqui que é a parte importante. O carvão ele gera brasa de forma mais fácil. Sim, por quê? Porque boa parte daqueles componentes que a lenha ainda vai queimar no carvão já foram eliminados lá na fabricação dele. Isso é, então você coloca fogo no carvão e a brasa aparece de forma muito mais fácil, que é justamente quando fica aquela camadinha branca em cima do carvão. Aquilo é um potássio residual que você tem no carvão ainda. Já a lenha tem que queimar todos aqueles elementos que não são carbono para chegar no carbono e a partir daí formar uma brasa. E como a gente já falou aqui, o carvão gera uma menor aromatização e as lenhas geram uma aromatização maior. Obviamente, sempre lembrando que lenha à base de pinheiros, como eucalipto, pinos, etc., são lenhas que aromatizam um pouquinho menos e as que mais aromatizam são lenhas que provêm de árvores frutíferas. E o carvão também ele possui uma maior duração na sua queima. Sim, porque como esse calor é mais constante, ele não sofre picos que irão acelerar essa queima. Em compensação, na lenha, você pode colocar um pedaço dela com um nó, isso é, nó da lenha, aquela parte da lenha que sai um galho, isso é uma parte extremamente densa da lenha. Quem nunca ouviu falar aqui de nó de pino? Sim, nó de pinos ele pode queimar por um tempo muito longo. Essa também é uma vantagem. E agora você me pergunta, Edu, mas qual é o melhor, carvão ou lenha? Essa pergunta aqui do título do vídeo. Então, a pergunta é, depende, exatamente, depende do que você quer fazer no seu churrasco. Se você vai fazer um churrasco em churrasqueira fechada, esse churrasco normalmente com carvão ele se sai melhor. É mais fácil de você acender e principalmente mais fácil de você controlar a quantidade de carvão e de calor que você vai ter lá dentro. Agora, se você vai fazer uma parrilha argentina, que é aquela churrasqueira que possui aquela caixa de brasa lateral, aquilo lá você vai alimentando com lenha
que ele vai se transformando em brasa dentro daquela caixa e você vai jogando para baixo da grelha. Então você vai ter que usar lenha. Ou se você for fazer um fogo de chão à moda gaúcha, aquelas costelonas, aí você vai ter que fazer preferencialmente de lenha. Vai gastar bastante lenha, mas você vai aromatizar muito bem a carne. Se você for fazer uma churrasqueira de bafo, talvez você precise misturar o carvão com os tocos de lenha, justamente para conseguir aromatizar aquela carne que está lá no bafo. Como é que eu, Eduardo, faço? Eu normalmente faço da seguinte forma: como eu tenho churrasqueira, eu coloco o carvão na churrasqueira, acendo ele normalmente, e quando eu vou colocar a carne, eu coloco meio do ladinho um toco de lenha, que é justamente para dar uma aromatizada na carne, e se ela começar a pegar fogo com labareda, ela está do lado, ela não vai sapecar a minha carninha. Dessa forma, eu consigo aliar uma boa economia, sim, porque a lenha, por incrível que pareça, ela é mais cara que o carvão, e eu consigo também aromatizar direitinho o meu churrasco de forma bastante eficiente e também econômica. E você, como é que faz o seu churrasco? Deixa aqui nos comentários, escreve pra gente que a gente quer saber. E também já aproveita, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal Mundo Ver Mundo e compartilhe esse vídeo. É isso aí, pessoal. Mundo Ver Mundo, continue aí com a gente. Valeu!